E aí galera, meu nome é Lucas Felp, pra quem não me conhece, eu tirei 1000 na redação do Enem 2018, mas também 988.7 em matemática, e não é pra me gabar, não é por isso, mas porque eu tenho um canal no YouTube que eu tento ajudar as pessoas, tenho um Instagram que eu tento dar dicas de redação e matemática, e o ProEnem me convidou aqui pra falar com vocês sobre dicas pra ir bem na prova de matemática do Enem, porque muita gente acha muito difícil, muita gente acha que não consegue, então eu vim aqui tentar desmistificar um pouco e trazer um pouco sobre como eu consegui acertar essas 43 de 45 questões, quais foram minhas estratégias, como que eu aprendi a fazer isso, porque não foi sempre assim, eu não era um gênio em matemática desde pequeno, quando eu fiz o Enem em 2017 de treineiro, eu tirei, se não me engano, 800 e pouco, o que é muito bom, mas 988 é uma nota que é absurda e eu queria falar o que eu aprendi nesse processo porque tem muitas técnicas que podem ajudar você a chegar nessa nota. Então, como eu falei, no Enem 2017, quando eu fiz de treineiro, eu tinha muito medo da prova de matemática. Acho que como a maioria das pessoas achava muito difícil, eu achava que eu não ia conseguir. Isso que eu gostava de matemática, é uma matéria que eu gosto de números, é o que eu quero fazer pra vida, né? Mas eu tinha medo da prova. E as pessoas têm muito medo e botam muito medo, e aí parece que é um monstro. E deixa mais difícil do que ela realmente é. Então, em 2017, eu fiz com esse medo, esse nervosismo todo, e eu não consegui fazer a maioria das questões, eu tava com muita dúvida. Mas em 2018, então, o que eu fiz esse último ano pra melhorar muito minha nota foi fazer muito exercício mesmo, provas anteriores, exercícios Enem, não exercícios de qualquer outro vestibular, nem de prova, nem de conteúdo em si, mas exercício Enem em tentar entender como que eles montam as questões do Enem de matemática. Se você falar com qualquer professor de matemática que faz simulado Enem, qualquer coisa assim, eles vão te falar que sim, tem um estilo muito específico de questão de matemática do Enem e que tem, com certeza, os textos longos, as questões complexas, situações do cotidiano em toda questão. Se você já fez alguma prova do Enem, você vai perceber que isso aí não é mentira. Tem sempre uma situação do cotidiano numa questão de matemática, um texto longo, e por isso que ela fica mais difícil. Às vezes a gente não percebe que os cálculos da prova do Enem não são tão difíceis quanto outros vestibulares ou questões que você já fez em outras provas, mas eles estão sempre ali escondidos por trás de um texto difícil. Então, pra mim, a prova do Enem de matemática é muito uma prova de tanto matemática quanto interpretação de texto. Você tem que interpretar todo aquele texto longo, enunciado longo, extrair os números e as informações que você precisa para ir fazer o cálculo. Então você tem que lembrar que, na verdade, a prova do Enem não é tanto questão de ensino médio, conteúdo de ensino médio difícil, aqueles que a gente vê, geometria analítica, não é tanto isso. É um conteúdo muito mais básico, um passo para trás disso, um conteúdo de ensino fundamental, regra de 3, proporção, escala. Você consegue resolver muito da prova só com isso, conteúdo de ensino fundamental, mas o problema tá mesmo na interpretação de texto, tá mesmo em fazer 45 questões, que é muito intenso e muito pesado para fazer de uma vez só, com tanto texto e tanta matemática no meio desse texto. Então você precisa pensar que a questão não é tão difícil, coloca na sua cabeça que a questão não é tão difícil e lê ela falando, isso daqui não é a que parece ser, eu vou só tirar os números dessa questão, tirar todas essas palavras aqui que podem complicar muito ela e estão aqui enfeitando, pra só fazer o cálculo e chegar no resultado. Então tem essa dica, fica ligado pra questão que é mais fácil do que ela parece. Fica ligado também para cálculos que podem ser mais fáceis do que você pode estar pensando em conteúdo do ensino médio. Volta para conteúdo do ensino fundamental, estuda um pouco mais isso. Se você é uma pessoa que tem dificuldade em matemática, você não tem que ter vergonha, você precisa voltar atrás e ver a matemática básica. Então você tem que fazer exercício, ver onde você está errando, aquele processo, ver exercício resolvido, ver em que passo você está errando. Se é um passo assim de soma, subtração, operações, raiz quadrada, funções, coisas que são no ensino fundamental, não tenha vergonha, vai atrás de conteúdo do ensino fundamental, conteúdo de matemática básica, porque é isso que vai fazer a sua nota do Enem de matemática. Isso é muito, muito importante. E o ProEnem tem um projeto com isso, que é o Matemática Sem Mistério. Você pode ter acesso a um módulo completo com toda a matéria de matemática básica. A única coisa que eu digo é você tem esse recurso disponível. Só não tenha vergonha de usar ele, não tenha vergonha de dar um passo atrás, porque eu acho que todo mundo precisa disso, nem todo mundo é perfeito nessa matemática básica, a gente passa muito rápido. Então volta atrás, sem vergonha, porque vai te ajudar muito. Outra dica que eu tenho que dar para a prova de matemática e que eu usei muito na minha última prova do Enem 2018 é que você não precisa resolver todas as questões difíceis. Pensa que você precisa dominar as questões fáceis e tentar as difíceis, no mínimo. É claro que o melhor é você conseguir acertar tudo, mas se você tá com dificuldade, começa daí. Domina as fáceis e tenta as difíceis. Mas primeiro domina as fáceis. Por quê? O Enem, ele é baseado na TRI, a teoria de resposta ao item, e a TRI valoriza você acertar as questões fáceis em detrimento das difíceis. Não adianta nada na TRI você acertar uma questão difícil e errar uma questão fácil, porque não faz sentido no seu raciocínio. Não é coerente que você acerte uma questão difícil e erre uma fácil. Eles vão achar que você está chutando, então é importante que você saiba acertar as fáceis primeiro. Tenta ver que você consegue as fáceis de todos os conteúdos ali do Enem, e se você vê uma questão difícil ali no seu treinamento, durante o ano de estudos, deixa pra lá, tenta fazer as fáceis e
vai aumentando o seu nível de dificuldade. Mas o seu processo tem que ser coerente. No seu Enem, você precisa tentar primeiro fazer as fáceis, não importa em que ordem elas estejam, para depois fazer as difíceis. Quando eu fiz o Enem 2018, eu lia as questões, mas eu não fazia todas naquela ordem. Eu lia, via se eu conseguia resolver, e se eu conseguisse resolver, se ia demorar muito tempo, eu não ia perder tempo naquela, porque com certeza ela era uma mais difícil. Então eu lia as questões, via se eu conseguia fazer, e se dava para fazer em um tempo curto, por exemplo, 3 minutos. Se desse, eu fazia direto e tentava acertar, mas se não, deixa para depois. Não adianta nada você perder muito tempo com uma questão difícil em matemática e depois não fazer as últimas questões da prova, porque pode ser que todas as fáceis estejam lá na última questão da prova. E aí você não pegou aquilo, você não acertou uma fácil e depois acertou uma difícil, até aí não gosta disso e você vai acabar não perdendo ponto, mas sendo prejudicado na sua nota. Como eu falei, eu acertei 43 e eu fiquei com 988. Eu conheço gente que acertou 43 e tirou 960, ou 43 e 940. Por que a minha nota ficou maior em específico? Porque eu errei duas questões muito difíceis. Eu não dei tempo para essas questões, eu fiquei fazendo outras, natureza, outras de matemática, e essas duas eu sabia que eram difíceis, eu falei, se eu não conseguir fazer, tudo bem, o que eu preciso ter certeza é que eu acertei as fáceis e que eu tentei as difíceis que eu conseguia. Então eu tentei todas as difíceis que eu conseguia, aquelas duas eram muito difíceis pra mim, eu não lembro agora quais são, mas eu errei aquelas duas, e tudo bem, desde que sejam difíceis, é melhor do que você errar duas questões fáceis, sabe? Então dá prioridade para as questões fáceis. E aí a última dica que eu quero dar é que eu falei um pouco no começo do vídeo, mas a gente precisa tentar entender qual é o modelo de questão do Enem. E isso não vou conseguir ensinar pra vocês, isso eu não consigo passar numa câmera qual é o modelo para você resolver as questões do Enem. Mas você precisa treinar. Treinando você vai descobrir quais são os tipos de questões que sempre caem sobre certo conteúdo, sobre escala, proporção, geometria, equações, funções. Quanto mais exercício você faz do Enem, não de outros vestibulares, mas do Enem, melhor você vai dominar essa prova e menos medo você vai ter dela. Então é uma dica que é essencial, todos os professores dão, mas faz muito exercício. Tenta, sempre que você aprende uma matéria, ver a teoria, é claro. Se você entendeu a teoria, vai para os exercícios e tenta corrigir os seus erros. Cada vez que você erra é um aprendizado, cada vez que você erra você tem que pôr na sua cabeça, não vou fazer esse erro mais uma vez, não vou fazer esse erro duas vezes, então fica com isso na cabeça e aí pensa muito em fazer provas anteriores do Enem, porque não adianta nada fazer outros vestibulares, porque as questões são muito específicas do Enem, como eu falei, textos longos, situações do cotidiano. Então no ProEnem também, por exemplo, você tem questões resolvidas para você de anos anteriores, questões do Enem, todas com resolução de vídeo também, então fica ligado nisso e pratica muito, porque você vai entender qual é esse modelo que eu tô falando na sua própria cabeça. O que importa é você fazer esses exercícios e praticar. Então foi isso, eu espero que vocês tenham gostado, espero que tenha ajudado. Eu vou deixar o meu canal e o meu Instagram aqui na descrição para vocês quiserem ver esses conteúdos de matemática, de redação também. Um beijão para vocês e uns bons estudos para que vocês arrasem em matemática também nesse ano.